Shalom Ubraha. Muitas pessoas me perguntaram e me disseram o que vai acontecer nas eleições do Peru. Vou dizer o que vi enquanto orava pelas eleições do Peru e pelo seu próximo presidente. Antes, preciso que você se inscreva neste canal, siga esta conta, curta o vídeo e compartilhe para que os peruanos que estão me assistindo saibam o que vai acontecer nesta nação. Primeiro digo que tudo o que Deus me mostra é para que o povo ore, já que os únicos que serão instrumentos do que vai acontecer em sua nação são vocês mesmos, os peruanos. Ou seja, o maior compromisso é de vocês orarem pela sua nação e continuarem orando pelo seu país. E cabe destacar, irmão, que enquanto eu orava, desta vez eu não tive uma visão clara, mas o Senhor me dizia que o Peru, irmão, está caminhando para um precipício político. Foi sobre isso que Deus falou comigo. E ele me disse, não em uma visão, repito mais uma vez, não foi que tive uma visão, mas Deus falou ao meu espírito, Deus tratou comigo. E ele me disse que o Peru está caminhando para um precipício político ouça bem, por causa das pessoas. Que literalmente, irmão, ouça bem, governam e vão governar esta nação. E ele me disse, somente quando o Peru se humilhar, quando o Peru clamar, eu mudarei seu estado e o que o espera? O que foi que Deus me fez sentir? O que eu vi no Espírito? Não especificamente em uma visão, mas sim em um agir de Deus comigo, irmão. E foi isso que eu vi em meu espírito. Porque uma coisa é ter uma visão noturna, que é um sonho, Deus também fala comigo assim. Mas outra coisa é você ver as coisas em seu espírito da parte de Deus. Então, o que foi que eu vi, irmão? Eu vi uma mulher que as pessoas estavam, ouça bem, colocando a mão nela. Mas de repente, eu vi um homem que é o adversário dessa mulher. A mulher fazendo alusão, talvez, irmão, a Keiko Fujimori. E a verdade, irmão, é que essa mulher estava por cima, mas de repente vinha o homem e a derrubava, e ele assumia o lugar. E dizia, essa mulher não vai passar. E ele assumia o lugar, irmão. Eles estavam no número 1, onde dizia o número 1, estava a mulher com uma faixa presidencial, mas ele vinha. Eu vi, irmão, e pode-se dizer que foi um êxtase. Isso foi como um êxtase, não uma visão, irmão, mas um êxtase dentro do meu espírito, como esse homem vinha e a derrubava e assumia o lugar, irmão, com uma faixa aqui, dessas faixas presidenciais. E o homem ficava ali. Essa foi, irmão, se é que se pode chamar de visão, eu chamo de êxtase, o que eu vi no mundo espiritual. E a única coisa que o Senhor me disse foi para orar, porque o Peru está caminhando para um abismo político. E todo mundo sabe, irmão, que quando chega um abismo político a uma nação, essa nação, irmão, inconscientemente é arrastada para uma debacle. Aqui, irmão, é onde começa, irmão, o retrocesso da nação. E, obviamente, irmão, a perder relações com outros países que fornecem petróleo e outras coisas. E é aqui que começa, irmão, a nação literalmente, irmão, a entrar em uma crise. Então o Senhor está pedindo ao povo peruano que ore, irmão, que orem pela sua nação, que orem pelo seu país, que orem pelo seu povo, que orem para que haja transparência nas eleições. Porque foi isso que vi. Vi a mulher lá em cima com a faixa, mas de repente o cara subiu, a derrubou e ficou em primeiro lugar. Era como um pódio, e o pódio era como uma plataforma, e a plataforma tinha um número 1 desenhado. Mulher, claro que sim, com a faixa presidencial. Mas de repente esse homem subia, irmão, o adversário dela, e esse homem, irmão, literalmente derrubava essa mulher e a deixava embaixo, e ele se colocava por cima. E na verdade, irmão, essa foi a visão. Deus me disse, conte isso exatamente como você viu. Não é uma visão, repito, eu acho que não é uma visão. Foi o que eu vi, irmão, é como um êxtase. Eu chamo de êxtase porque vi acordado, não vi dormindo. Existem visões noturnas e esses são os sonhos, mas também existem êxtases, não é? Se for visão, acho que se encaixa nessa categoria, mas não é noturna, eu chamo de êxtase. E Deus disse, conte ao povo como viu,
para que orem por transparência nas suas eleições, e depois, irmão, de que essa profecia se cumprir, eu vou fazer um vídeo dizendo o que vai acontecer no governo dessa pessoa. Quando se cumprir, irmão, e o que Deus me mostrou aqui, que esse escândalo venha à tona. Então, irmão, que tentaram trapacear, que isso, que aquilo, que... Irmão, então aí eu vou falar o que Deus me mostrou, irmão, que vai acontecer no governo. Escute bem sobre o mandatário, irmão, desta nação. Vou dizer, irmão, escute bem o que Deus me mostrou e por que, irmão, isso vai acontecer. E o Senhor, irmão, me deixou saber que nenhum desses dois concorrentes, nenhum dos dois, escute bem, tinha intenções reais de fazer uma mudança pela sua nação. Foi isso que Deus me deixou saber. E aí eu vi, irmão, essa luta de onde um derrubava o outro e ficava, irmão, com a faixa presidencial, terminando com o homem que a movia, e ele ficava lá em cima. Você está me entendendo, irmão? Então Deus está pedindo ao povo que ore, irmão, pelo seu governo. Esse homem é Roberto Sanches e a mulher Keiko Fujimori. Foi a visão que Deus me advertiu para o Peru, como acabei de contar. E Deus está pedindo à sua nação, irmão, que orem pela sua nação. Orem pelo seu país. O que Deus quer me dizer nessa visão, caso ainda não tenha sido entendido. O que eu pude discernir, irmão, nessa visão, é que vão tentar trapacear essa mulher nessas eleições, a Keiko Fujimori. E eu vi, irmão, como esse homem subia e literalmente ficava lá em cima. Sanches, esse homem, irmão, de sobrenome Sanches, Roberto Sanches, é um homem, não é? Então, o Senhor está chamando os peruanos para orarem para que isso não aconteça, irmão, e que se respeite a transparência do povo. Isso foi o que eu vi, estou dizendo exatamente como eu vi, sabe? Então não estou aqui para te dizer que isso não. Te digo, essa visão foi durante o dia, não foi uma visão noturna, mas sim uma visão de dia, porque foi durante o dia que eu tive isso. E você via aqui, o irmão, que o homem subia e ficava lá em cima, como se fossem tentar fazer trapaça contra essa mulher, como para tirá-la dali. Mas na verdade, a primeira que eu vi, irmão, foi ela parada com a faixa presidencial, essa mulher chamada Keiko Fujimori. Depois, na mesma visão, irmão, vi como subia esse homem chamado Roberto Sanches. Irmão, ele subia e a movia, como se a empurrasse e ela caía, e ele ficava lá em cima, irmão, no topo. Provavelmente Deus já está dizendo ao povo, foi aí que Deus me disse, ore pelo Peru, porque ali, irmão, discerni a voz de Deus que me disse, ore pelo Peru, porque o Peru está caminhando para um abismo político. Quando há um abismo político, irmão, o país retrocede, cai, irmão, cai a economia do país por causa dessas lutas políticas. Um partido puxa para um lado, outro partido puxa para o outro, e no fim das contas, literalmente, quem sofre as consequências é o povo, irmão. Literalmente, irmão, é o povo. Então, irmão, Deus, irmão, está dizendo ao povo do Peru para orar, irmão. Dizendo ao povo do Peru para orar. Eu vi essa mulher, irmão, lá em cima. Isso foi o que Deus me mostrou e o Senhor está dizendo ao povo do Peru para orar por ela, talvez. Porque vão tentar, irmão, talvez, passar a perna nela. E, digo, o que eu vi, irmão, é que literalmente nenhuma dessas duas pessoas tinha tipo, irmão, porque eu não sou político, eu digo o que Deus me mostra. Já profetizamos sobre 11 presidentes, a glória seja para Deus, um atrás do outro, e como será o seu governo. 11 presidentes profetizados, mais de 400 profecias mundiais cumpridas, a glória seja para Deus. Não precisamos de apresentação, e dizemos isso, irmão, como mais uma profecia. De quem será? O irmão, o mandatário da nação do Peru? Neste caso, estou falando do Peru. E o que vai acontecer aqui, irmão, que Deus está pedindo ao povo que ore para que seja respeitada, irmão, a transparência nas urnas e que haverá uma pessoa boa? Não, irmão, eu digo o que Deus me diz. Quando Deus me diz que colocará alguém de bom coração para fazer o bem à nação, também digo. Deus me mostrou que fulano será presidente. E vai ser uma pessoa que vai ser justa com o povo e vai governar bem. E Deus estará com esse homem. Como falei de Bukele, irmão, como falei de Donald Trump, mas se Deus não me mostrar, irmão, se Deus não me mostrar, eu não vou dizer que essa pessoa é justa, porque o que Deus me mostrou aqui para o Peru, irmão,
é que nenhuma dessas duas pessoas que vi na visão tem pensamentos justos. Nenhum dos dois, irmão, tem pensamentos justos para a nação. Isso foi o que eu vi, irmão. Um pouco mais a mulher, um pouco mais irmão. A mulher e a mulher, irmão, parecia mais equilibrada do que o homem. Isso foi o que eu vi, irmão. Glória a Deus por isso para o Peru, pois é o que Deus me mostra. Veja, glória a Deus mesmo diante do mal, irmão, mesmo daquele que menos dano causa. Glória a Deus pelo Peru, pois essas são suas únicas opções. Mas vocês têm que orar, irmão, porque o que eu vi é que a mulher lá era quem estava no topo, ou seja, como se o povo estivesse com a mulher. A mulher usava a faixa presidencial e vencia, mas o homem a empurrava e acabava ficando com a faixa. Provavelmente quer dizer, irmão, que querem enganar essa mulher. É isso que sinto que Deus me mostra e vocês devem orar sobre isso. Vocês têm que clamar por isso, porque foi isso, irmão, que o Senhor me mostrou, o que o Senhor me disse para a ação do Peru. O Peru tem que orar, o Peru tem que clamar pelo seu governo, pelo seu presidente, porque depois de Deus em uma nação, sempre digo isso, quem sabe é o presidente. E seja bom ou ruim o governo que você escolher, irmão, você vai, irmão, engolir o que vier. Eu não, porque eu não sou do Peru, mas você é. Eu cumpro em orar e dizer o que Deus me mostra. Não sou político, não sou de um lado nem do outro. Sou neutro e falo o que Deus coloca na minha boca, porque o profeta abomina o que Jeová abomina e o profeta ama o que Deus ama. Isso é claro. Eu sempre, irmão, prefiro apoiar uma pessoa que esteja nos princípios de Deus do que uma pessoa que não esteja nos princípios do Senhor. Simples assim. Do que uma pessoa que venha e apoie coisas do diabo, que apoie, irmão, loucuras que são antibíblicas, que todo mundo sabe que não agradam a Deus. Eu prefiro, irmão, literalmente, apoiar uma pessoa que queira seguir os mandamentos de Jeová. E Deus me disse, até que o Peru não se humilhe, não vou mandar uma resposta política, o Peru tem que se humilhar. O Peru tem que buscar a Jeová de todo o coração. Porque Deus me mostrou, irmão, uma grande desunião no evangelho na nação do Peru. Deus me mostrou desunião entre os pastores, brigas entre os pastores, entre os ministros, e cada um, irmão, buscando o seu benefício pessoal. Aqui há um povo no Peru, um povo de Deus que clama. Deus me mostrou, irmão, muita divisão. E além dessa divisão, muita gente, irmão, fazendo negócio. Muitos pastores lucrando do povo de Deus, dos benefícios dos ministros, muita trapaça. Irmão, Deus me mostrou aqui, estou dizendo o que vi. O povo do Peru, principalmente os pastores irmãos, os ministérios precisam se humilhar diante de Deus, voltar-se para Deus. E então Deus ouvirá o povo e dará uma resposta política. Enquanto isso, o próprio Peru terá governos, serão governos que vão fazer o país retroceder, fazendo-o cair em uma espiral, em um abismo político. Por quê? Porque o povo não está orando, porque o povo não está clamando. Peru, volte-se para Deus e então o Senhor trará a resposta. Foi o profeta, irmão, que profetizou um terremoto que aconteceu no Peru há alguns anos. Como esta nação tremeu, houve um deslizamento, irmão, em uma região do Peru, no qual muitas pessoas morreram. Irmão, fui o profeta que profetizou o alerta de tsunami quando o mar começou a recuar, que profetizamos a erupção de um vulcão. Irmão, escute bem, em uma ilha, a ilha de Tonga, e essa ilha, irmão, ativou alerta de tsunami nas costas do Chile, costas do Peru, costas do Equador e costas do México. Já demos profecias que se cumpriram para o Peru, irmão, e realizamos dezenas de campanhas de cruzadas nessa nação. Amo o Peru, pois tenho muitos sonhos e seguidores nessa nação. Irmão, muitos apoiaram o meu ministério, mas preciso falar o que Deus me manda, pois meu compromisso é com Ele, não com o homem. Peru, volte para Deus, volte para o Senhor e faça o que Ele está me mostrando que vocês precisam fazer. É isso que está acontecendo, irmão, no Peru, de acordo com o que pude discernir da parte de Deus. Então, irmão, Deus está chamando o Peru, irmão, ao quebrantamento, para a oração, para a busca, porque o inimigo tem um plano. Irmão, mas eu confio em Deus e oro pelo Peru, que o povo de Deus do Peru vai orar e que Deus vai ouvir, que o povo de Deus do Peru vai clamar e o Senhor vai se deixar. Irmão, escute bem, vou repetir de novo, irmão. O que pude ver no êxtase e a voz de Deus.
e vi a mulher, irmão, lá em cima com a faixa, a Keiko Fujimori, mas irmão, vinha o outro homem chamado Roberto Sanches, e ele a empurrava do púlpito e ficava lá. Ela, ou seja, Deus está me dizendo para dizer ao Peru que ore para que respeitem o voto popular, irmão, o voto do povo, para que respeitem a democracia. E aí, irmão, Deus falou comigo, ouvi sua voz dizendo para o Peru orar, pois o país caminha para um abismo político. Você sabe o que acontece em um abismo político? A trapaça, a sujeira, irmão, ao opróbrio ao povo. E o Peru tem que orar, irmão, porque vi muita corrupção nesta nação por parte de seus políticos. Coisa séria, irmão. Isso acontece porque às vezes o povo de Deus não se coloca em oração. Os pastores não estão unidos, estão em disputa. Você me ataca, eu ataco você, não se apoiam, não confraternizam. Entre eles, a grande maioria. Irmão, há um povo que realmente clama. Há um pequeno remanescente que realmente permaneceu fiel. Foi isso que Deus me mostrou, a maioria das pessoas aqui. Irmão, precisa se unir aos cristãos, o povo de Deus precisa buscar o rosto de Deus. Sério, de verdade, porque esta nação, irmão, corre perigo. O que significa, irmão, essa visão que eu tive? Pois é que Deus está chamando a atenção do Peru, que é provável, irmão, que aqui cometam uma fraude, mas que Deus tenha misericórdia, amém. Orem para que se respeite o voto popular. Sendo assim, irmão, se respeitarem, eu vi como essa mulher ficava. Escute bem, se respeitarem, irmão, ou seja, tem que orar, o povo do Peru tem que clamar. E é uma profecia, irmão, condicionada que Deus está dando ao Peru. Se o Peru buscar a Deus, irmão, então Deus vai dar uma resposta política. Com um candidato que sinta o que Deus sente e que ame o que Deus ama. Mas já não será aqui, irmão, e sim nas próximas eleições. Estou dizendo, irmão, que entre essa mulher e esse homem, a mais equilibrada é a mulher, principalmente nos pensamentos. Mais honestos do que os do homem, mas na verdade, irmão, são coisas leves. Porque segundo o que Deus me disse, nenhum dos dois, irmão, tinha intenções de abençoar o povo como o povo do Peru merece. Não, irmão, nenhum dos dois. Deus está dizendo ao Peru que ore, clame e busque o rosto de Deus. Nenhum dos dois, irmão. Na maioria das vezes, Deus me faz orar. Existe o bom e o mal. Uma pessoa ama os princípios de Deus, outra não. Bom, irmão, pois pela primeira vez, e literalmente, irmão, o que discernir? O dom de discernimento. Nenhum desses dois irmãos tem nenhum. Boas intenções, mas a mais clara, repito mais uma vez, era a mulher. Então, irmão, aqui é preciso orar, aqui é preciso buscar o rosto de Deus. O povo do Peru, para que seja o Senhor ajudando vocês, para que seja o Senhor agindo, quebrando correntes a favor de vocês. Porque, repito mais uma vez, no final, irmão, quem vai sofrer é o povo. No final, irmão, quem vai se alegrar é o povo. Ou seja, no final a última palavra é de Deus, porque Deus é quem tira e coloca reis. Mas quando o povo, irmão, merece algo, Deus vai dar a cada país o que merece. Um presidente ou uma pessoa presidenta que mereçam, todas as nações vão ter os presidentes que merecem. Por exemplo, a Bíblia diz que quando o justo governa, o povo se alegra. Quando o ímpio governa, o povo sofre. Então, irmão, eu como profeta de Deus, digo o que Deus me mostra. Simples e claramente, isso, irmão, o que Deus me mostra, o que o Senhor fala comigo. Para que as pessoas, irmão, busquem o rosto de Deus, para que as pessoas se voltem para Deus e para que as pessoas orem e Deus detenha o mal que está prestes a acontecer nesta nação ou nas eleições, irmão, e que as pessoas se voltem para Deus. São mais de 400 profecias mundiais. São, irmão, 11, presidente a glória de Deus. E desta vez, irmão, estamos profetizando para o Peru. Esperamos, irmão, que o Peru ore com base no que Deus acabou de me mostrar. E que, irmão, as coisas deem certo. E que Deus abençoe, irmão, a nação do Peru e todas as nações do mundo. Principalmente, que o Senhor reabençoe a nação de Israel e a minha nação, República Dominicana. Deus abençoe quem está me assistindo. Curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, me siga para a oração e escreva no meu Facebook Profeta Dione de la Rosa, que tem 500 mil de seguidores, além da minha página Profeta Dione de la Rosa. Não se deixe enganar por páginas falsas. Se te inscreverem são páginas falsas, denuncie e bloqueie.
Tem muita gente que publica meu conteúdo, mas minha única página se chama Profeta Dione de la Rosa. Tem 500 mil seguidores no Facebook. Meu TikTok tem 1 milhão, Milagre 1.100 seguidores, meu Instagram tem 200 mil seguidores e meu canal no YouTube tem quase 500 mil de seguidores. Inscreva-se nas nossas redes sociais originais. Deus te abençoe, Deus te guarde. Shalom, Ubraha.